O nosso vídeo de hoje é sobre o canabidiol, um tema que lida aí com muitos preconceitos, mas que pode ser um tratamento eficaz contra várias doenças. Bora falar sobre esse assunto? Roda a vinheta. O que é o canabidiol ou o CBD? Perfeito. O CBD é uma abreviação técnica do que seria canabidiol, né? Assim, é uma molécula que está ajudando a compor a cannabis, o óleo de cannabis que é usado de forma medicinal, né? Basicamente isso. E qual que é a diferença do canabidiol para o THC? O canabidiol tem THC? Como que funciona isso? Perfeito. Assim, cabe até um resumo meio que histórico da coisa, né? Assim, na década de 40 conseguiram isolar as moléculas da maconha, né? Então existe o CBD, o THC, o CBG, enfim, são várias moléculas, né? E aí 20 anos depois descobriram que a gente tem um sistema endocannabinoide, que é como se a gente fôssemos portadores de uma fechadura, o que seria a molécula seria a chave. Então a gente conseguiria ter um efeito dessa substância no nosso corpo. É uma coisa que tipo encaixa, né? Isso, basicamente isso. Assim, são essas abreviações com letras, elas querem descrever a molécula na sua estrutura básica. De formação de carbono e coisas dessa forma, né? Tetrahidrocannabinol seria o THC e o CBD, que seria o canabidiol. Mas essas duas moléculas, elas podem ser usadas em conjunto? Sim, podem ser usadas em conjuntos, podem ser usadas de formas separadas, né? Na questão medicinal, né? Assim, existe uma questão de segurança, lógica, né? Assim, tanto que assim, na farmácia, assim, a questão da Pagamentos tem a venda do CBD, né, que é um óleo geralmente isolado de THC ou com baixa concentração de THC. Né? A ideia é que essa molécula do THC seja mais nociva, traga alguns efeitos colaterais, né, assim, que devem ser usados com mais parcimônia. Né? Isso não seria nocivo, mas teria que ter uma vigília maior, digamos assim, uma indicação mais fina. E para que cada um é indicado? E Perfeito. Quando que precisa juntar os dois? O CBD, o canabidiol, ele funciona muito bem para assim, transtornos de ansiedade. Assim, digamos que no nosso sistema endocannabinoide, ele funciona muito mais como uma molécula que relaxa, né? Dificuldade para dormir. É isso, insônia, dificuldade para dormir. Quando eu digo que a molécula tem uma diminuição na tensão muscular, daí você pode imaginar uma série de doenças que essa molécula pode tratar, né? Como enxaqueca, como dores crônicas, como tensão por ansiedade generalizada. Epilepsia, né? Também? Epilepsia, perfeitamente, autismo. Existe uma infinidade de doenças que essa molécula pode ajudar, né? Assim, pode tratar, digamos assim. Né? E a gente está em abril, que é um mês do Abril Azul, né? Sim. Que a gente fala muito do TEA, né? O transtorno do espectro autista. Por que especificamente para o autismo o CBD é indicado? O CBD, juntamente com o THC, ou junto ou separado, ele tem um poder, né, assim, de trazer uma espécie de relaxamento. Né? Com isso, o indivíduo tem uma clareza melhor de pensamento, né, se diminui aquela angústia. Então, para os pacientes autistas, você tem uma substância que relaxa o seu sistema nervoso, assim, você tem um relaxamento. Então, principalmente pacientes autistas que têm uma hiperatividade, uma inquietação, uma irritabilidade, uma ansiedade muito grande, essas moléculas funcionam muito bem e com um efeito colateral bem menor que uma série de outras substâncias, né? Então, você falou dos efeitos do CBD, né, que dá esse relaxamento muscular. Sim. E do THC, quais são os efeitos? O THC, ele é implicado principalmente na questão da dor, né? Que é onde vem assim, uma das entradas da medicina canabinoide, né? Foi pela questão de pacientes que sofriam de câncer, né? Pacientes que estavam realizando quimioterapia com muitas dores, com muitos efeitos colaterais dos quimioterápicos,
pacientes vomitando, nauseados, né? Então, se viu que esses pacientes, quando usavam ou óleo ou qualquer substância relacionada a cannabis, tinha uma melhora do conforto. O tratamento quimioterápico era feito com mais facilidade, assim, tinham menos efeitos colaterais. Então, o THC, resumindo, basicamente ele é muito bom, né, para a questão da dor física. O THC funciona muito bem, né? E o oposto do CBD, ele termina trazendo uma sensação de ativação, uma sensação do indivíduo estar mais alerta do que o CBD, basicamente. Por isso que as doses têm que ser bem equilibradas, para um efeito não anular o outro, né? Perfeitamente, né? Então é importante que o indivíduo tenha um acompanhamento com um profissional. Né? E quais são as maneiras que a gente pode ingerir? Além do óleo, né, que eu acho que é a mais conhecida. Perfeito, né? Existem aplicações em spray, principalmente para pacientes que têm dor crônica em resgate, né? Existe a ideia de você também ter a oportunidade de ter uma aplicação tópica de uma pomada, né? Que na maioria das vezes é usado, às vezes em regiões íntimas, para pacientes que têm o que a gente chama de dispareunia, que é a dor no ato sexual, né? Sim. E também inalado, né? Existe a possibilidade de ser inalado por canetas e outros dispositivos. Sim. E como é que está o acesso a essas substâncias aqui no Brasil? O acesso ao CBD, né, ainda bem, já foi completamente regularizado, regulamentado. É um acesso simples, fácil, né? As pessoas até hoje elas se assustam, né, quando eu digo que eu prescrevo em algum momento óleo de canabidiol. A pessoa, onde é que eu compro? Você pode comprar na farmácia, assim. E existe essa opção, é algo que de fato é uma medicação. Vou fazer um checklist antes da gente terminar, para quais doenças, para quais problemas essas substâncias são indicadas. Eu queria fazer esse checklist, porque assim, eu queria organizar isso de uma forma muito simples para mim, mas são tantas doenças que é difícil até de linkar. Mas basicamente na questão da psiquiatria, que é onde eu trabalho, né? Eu trabalho basicamente prescrevendo para pacientes ansiosos que têm muita tensão muscular, pacientes deprimidos com dor crônica, pacientes com muito portadores de fibromialgia, pacientes com distúrbio de insônia, pacientes com Alzheimer, então assim, pacientes com distúrbio temporomandibular. Então são tantas aplicações e são aplicações que funcionam, as pessoas melhoram e tem um benefício muito grande dessa molécula, né? Que é tão descriminalizada, né? Que sofre um preconceito tão grande, né? Algo assim, um absurdo, né? Mas que as pessoas entendem, né? Assim, da seriedade da coisa, do benefício da coisa e, enfim, essa questão é irrisória depois que o indivíduo tem algum tipo de conhecimento sobre o assunto. Né? E os benefícios também. Perfeitamente, né? Sim. E aí, como é que funciona? Essa dose, ela vai sendo atualizada conforme a evolução do paciente? Tem que ter esse acompanhamento? Conforme a evolução do paciente, a dose pode ser atualizada, tanto em relação à progressão de tratamento, quanto na patologia, né? Então, pacientes com epilepsia, eles tendem a usar uma dose 20 vezes, 30 vezes maior do que o paciente que tem ansiedade. Então, é muito importante que o sujeito tenha um conhecimento específico naquela doença. Então, a gente é especialista em tratar, porque tem uma ampla gama de tratamentos de epilepsia, ele vai tatear, né, ele vai prescrever o óleo com muito mais assim, firmeza. Né? Jorge, por que você começou a usar o canabidiol? Bom, eu comecei a usar o canabidiol porque em 2021 foi aí que eu fui me descobrindo cada vez mais em relação às patologias que eu tinha. E eu percebi que desde criança eu sempre tive ansiedade, né? Não é à toa que as minhas unhas são totalmente roídas, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito imperativa. E aí, com o tempo, eu fui amadurecendo e entendendo que eu não só tinha ansiedade, mas também sofria de TDAH, né? E essas duas patologias estavam realmente fazendo com que me travassem em diversas áreas, né? Me prejudicassem no meu cotidiano, no meu dia a dia, nas minhas atividades. Porque eu focava para fazer alguma atividade e me dispersava muito fácil, né? E aí eu não conseguia completar aquela atividade, sempre ficava pela metade. E aí em 2021, eu, pela área profissional, me encontrei, né, nessa caminhada com uma associação
aqui em Fortaleza, a Abracam. E aí, foi aí que eu pude realmente ter esse universo, né, da cannabis, a minha visualização. Eu não tinha nenhuma noção sobre a cannabis, né? E aí, sendo que antes, eu já procurava algum meio para que fosse contra a ansiedade em si, né? Que me deixasse mais tranquilo. Você queria algo mais natural. Isso. E aí eu tive contato com a cannabis, a primeira vez com o óleo, né? E aí eu vi já uma melhora meio que instantânea mesmo, sabe? E aí eu fiquei simplesmente, assim, pasmo, né? Sem acreditar que era tão eficaz e um remédio por ser natural. Quais foram os principais benefícios que você sentiu? Bom, os principais benefícios que eu senti, assim, de imediato foi o foco. Eu pude ver que a pessoa em si, né, falando assim sobre a minha pessoa, tem um potencial muito grande de produzir, de fazer muitas coisas, de se organizar e realmente fazer o dia útil, né, fazer um dia completo. E a partir do tratamento com a cannabis, eu pude ver que essa parte em relação a ter uma disciplina a mais, entender, maturar mesmo essa parte, né, de se tornar realmente assim, uma pessoa mais estabilizada, digamos, mentalmente também, né? E eu pude ver que essa parte do foco foi uma coisa assim que deixou muito clara a parte da motivação, a parte do bem-estar, de não ter mais estresses cotidianos, né, que surgem, e também a parte da alimentação, né, assim, do apetite, a parte do sono profundo, realmente de você acordar e se sentir, poxa, essa noite eu descansei, tá entendendo? E acordar como se nada tivesse acontecido no dia anterior, você está pronto para trabalhar, para treinar, para fazer tudo como uma pessoa normal mesmo, né? Então, e isso é muito importante falar isso, pois não é só o paciente, não é só a pessoa que sofre que vai se beneficiar, mas sim o todo, né? Porque existe uma família, existe um aparato ali por trás daquela pessoa que está sofrendo, né? Então, se aquela pessoa estar bem, consequentemente, as pessoas que estão ao redor dela também vão ficar bem, sabe? Sim, lembrando que para fazer isso precisa realmente ter a prescrição médica. Precisa ter a prescrição médica. E qual especialidade, qual médico pode receitar o canabidiol? O ideal, né, seria que todas as especialidades, todos os médicos tivessem um bom conhecimento e uma experiência e usassem isso na sua prática, né, visto que a aplicabilidade é muito grande, né? E aí, gostou do nosso vídeo? Então curta, compartilhe, deixe seu comentário e até a próxima. Tchau!